Oi meninos, tudo bem? Hoje a gente vai ter um vídeo diferente. Lembra que eu passei uma atividade aí do livro para vocês? Pois é, vamos fazer uma correção. Não sei se eu vou pegar todas as questões para o vídeo não ser muito longo, mas eu quero pegar algumas questões aqui para ir respondendo com vocês, tá legal? Eu ainda não li as questões, então eu vou ler agora aqui, eu vou lendo, vou respondendo e a gente vai... Bora, vamos lá, né? Então vamos embora. Primeira questão aí tá bem assim, ó. Explorando conteúdo, né? 1. Identifique os principais fatores sociais, econômicos, políticos que contribuíram à eclosão do movimento revolucionário na França em 1789. Ah, fácil, né, cara? Se eu tô falando de Revolução Francesa, eu tenho várias coisas para poder citar sobre aí. Primeiro, você tinha uma questão filosófica, você tinha o Iluminismo, e o Iluminismo trazia questionamentos sobre regimes absolutistas. Segundo, você tinha uma crise financeira dentro da França muito grande, né? A gente não pode esquecer que a França ela já estava endividada e quando ela pega e ela perde a Guerra dos 7 Anos, ela sai ainda mais endividada e na frente ela ainda vai ajudar os Estados Unidos na Guerra de Independência contra a Inglaterra. Isso vai gerar ainda um gasto maior. Então você tinha uma questão econômica ali. Não só isso, né? Você tinha os gastos da corte que morava lá no Palácio de Versalhes e você ainda vai ter uma crise ambiental, né? Na verdade, o que acontece? Tem uma questão climática, né? A gente vai ter um inverno muito rigoroso que vai atuar diretamente sobre as plantações, né? Fazendo com que a produção de alimentos seja muito menor e isso vai afetar diretamente a economia francesa. Ok, eu acho que basicamente é isso. Você tinha ideias novas, iluminismo, você tinha uma crise social e econômica muito forte e você tinha um regime absolutista que passou a ser questionado. A gente tem Revolução Francesa. Tá legal? Vamos ver outra questão aqui. Por que o terceiro estado estava insatisfeito com a estrutura social e econômica do antigo regime? Cara, vamos lá. A gente tinha 3 estados. Primeiro estado, clero. Segundo estado, nobreza. Terceiro estado, quem? Povo. Burguesia e povo. A burguesia e o povo fazem parte do terceiro estado, né? Girondinos, jacobinos, sans-culottes, povão, tá tudo ali no terceiro estado. E qual é o grande problema desse terceiro estado? Só ele pagava impostos, só ele sustentava a nação francesa. Lembre-se sempre, cara, aquela charge que a gente trabalhou na sala, né? Você tinha lá o povo carregando os 2 estados, né? O terceiro estado, velho, combalido, carregando os outros 2 estados jovens, né? Então você tem o povo carregando. Então só o povo pagava impostos, só o povo trabalhava de verdade, o povo não conseguia acessar altos cargos, vamos dizer, sociais ou de representatividade política por questões sanguíneas, por questões de hereditariedade. Então você tinha um povo aí com muito desgaste em relação, vamos falar assim, à sua vida em sociedade. Tá legal? Vamos para o terceira questão. Terceira questão que se divide em A, B, C, né? Tá bem assim. No decorrer das revoluções francesas, destacaram-se os girondinos e os jacobinos. Quais eram os interesses de cada grupo, né? Cara, vamos lá. Girondinos, eles eram moderados. Jacobinos, eles eram mais radicais, tá legal? Os girondinos, eles vão chegar até a subir no poder, mas depois eles vão perder parte desse poder. E os jacobinos também sobem ao poder, principalmente com Robespierre, né? Os girondinos, eles queriam uma transformação, eles queriam galgar cargos políticos, eles queriam participar da política, mas eles não queriam uma transformação tão intensa. Então, alguns pensamentos monárquicos, algumas manutenções de sociedade monárquica deveriam ser mantidas. Você tem que pensar que os girondinos faziam parte da alta burguesia. Então, se eles faziam parte da alta burguesia, uma transformação muito intensa não é algo que eu desejo. Por quê? Porque eu também não quero que todo mundo participe dessa transformação. Infelizmente, é um pouco essa a ideia. Já os jacobinos, eles eram radicais. Então, eles queriam uma transformação total. Eles queriam um fim da monarquia absolutista. Tanto é que quando o rei foge e ele depois é capturado, são os jacobinos que mandam ele para a forca. Para forca não, perdão, para ter a cabeça cortada, né, para guilhotina, porque era um desejo deles. Os girondinos já queriam, não, a gente pode manter o rei, ele fica ali como figura. Já os jacobinos falam, não, meu irmão, aqui, ó, revolução, tá legal? Eles eram radicais, tá?
Inicialmente, a Convenção Nacional foi dominada pelos girondinos porque esse grupo político perdeu força e acabou sendo explorado, expulso da convenção, cara. Foi marcado... Cara, vamos lá, né? Primeiro, eles faziam parte da alta burguesia. Como eles faziam parte da alta burguesia, a representatividade deles para com o povo já não era a mesma dos jacobinos, que tinha uma ligação com um povo muito maior, porque eles eram da classe média e baixa burguesia, tá legal? Segundo, por eles serem moderados e eles quererem uma manutenção, vamos dizer, absolutista. Isso aí vai fazer com que, mesmo que não seja a manutenção que existia antes, tá? Não tô falando manutenção absolutista, assim, a gente quer que continue da forma como era, não. A gente quer o rei ali como figura, tal, mas ainda vai ter a existência do rei, ainda vão ter travas para você subir ou galgar cargos dentro da sociedade, porque eles não queriam uma participação, vamos dizer, comunal, uma participação de todos. Já os jacobinos, eles são muito mais intensos na busca por uma transformação social, tá legal? Identifica as principais realizações do governo jacobino, cara. Cara, vamos lá, voto censitário, a questão... Cara, sério, quando você pensar em Revolução Francesa, pensa sempre nos direitos do homem e do cidadão. É a maior conquista social que a gente já teve, tá? A ideia de que todos são iguais, a ideia de fim de escravidão, tudo isso vem com essas ideias dos direitos do homem e do cidadão, tá legal? Foca mais nisso que é o mais importante. Tem umas questões que não... Mas vamos lá, seguindo aqui o baile. Eu vou... Calma aí, deixa eu mudar aqui a imagem. Eu acho que agora a gente entra em Napoleão Bonaparte, né? Eu não tô com o número das páginas, então eu vou seguindo aqui e vocês procuram aí, tá legal? Vamos para qual? Vamos para essa aqui da imagem? É uma questão número 6, que tem a imagem do Napoleão Bonaparte, né? Ele tá até meio tristinho aqui na imagem. Deixa eu dar um zoom aqui na imagem para ficar um pouco melhor, para eu poder ler, que eu não tava conseguindo nem ler. Então, bota assim, observe a imagem e responda a questão. Tem a imagem ali de Napoleão, dá pra ver que parece que ele tá chorando, né? Em cima você tem uma águia que tira a coroa dele, e a roupa, a capa, que é a capa do rei, também tá voando, né? Tá deixando de estar presa a ele. Então, a gente já imagina que seja um período onde ele tenha perdido o poder, né? Charge de 1814, que satiriza a partida de Napoleão Bonaparte para a Ilha de Elba, né? Na capa do livro, no canto da imagem, está escrito: a rã que quis ser maior que o boi. Uma referência à fábula A Rã e o Boi de La Fontaine. La Fontaine. Abaixo. Então, bora lá, cara. Velho, poxa, a gente sabe que é o seguinte, Napoleão Bonaparte foi um super general, ele estava presente durante a Revolução Francesa, impedindo que os inimigos da França tomassem o território francês. Quando a Revolução ela já está perdendo força, os girondinos subiram ao poder, depois de Robespierre, a figura de Napoleão ganha muito poder, porque era necessária uma reorganização da França. Napoleão Bonaparte, então, como um cara, vamos dizer, admirado pela população, uma pessoa que veio da classe mais baixa, não da classe mais baixa, tá? Que a família dele era nobre, mas era aqueles nobres que tinham perdido sua riqueza. Então ele não era também do povão, mas sim, ele veio de um grupo mais baixo da sociedade, tá? Ele sobe ao poder e ele vem com várias medidas, né? Ele vem com a manutenção das ideias iluministas, ele vem ali depois de um governo de quase um triunvirato, né? Lembra o triunvirato romano? Ele, na verdade, sobe ao poder, toma o poder para ele, se torna o imperador, né? E aí ele pega e tem aquelas medidas que são de tomando territórios, né? Por quê? Porque tem um combate... Primeiro, o intuito da França ser uma grande potência mundial. Depois, o intuito da França de pegar e acabar com o poder que tinha a Inglaterra, a questão do bloqueio continental, né? O bloqueio dos portos para o comércio inglês, a expansão territorial napoleônica. A gente tem que lembrar que Napoleão Bonaparte vai até o Egito, inclusive dentro do Louvre você tem paredes egípcias que são da época de Napoleão, que ele retirou de lá e trouxe para a França, né? E aí Napoleão foi derrubado por um grupo de nações que se uniu, formou um exército para poder tomar a França e tirar Napoleão do poder. Você tem que lembrar que Napoleão tinha ido para a Rússia, para a guerra contra os russos. Ele saiu de lá derrotado, principalmente por conta do general Frio, né? O Frio russo, um grande general,
né? Ele vai sair derrotado de lá. Quando ele volta enfraquecido. Essas nações atacam Napoleão Bonaparte e a França e acabam derrotando ele. E depois que ele é derrotado, ele é levado para a ilha de Elba, onde ele vai ficar lá, vamos dizer assim, preso dentro de uma ilha, mas ele era ele era rei dessa ilha, então ele recebeu uma pensão, ele viveria até bem lá. Porém, ele vai fugir dessa ilha e vai voltar para a França para tomar o governo, que vai ser o governo aí dos 100 dias, tá? Essa imagem tá basicamente falando dessa época, tá? Para onde o imperador estaria indo? Ele estava indo para a ilha de Elba, a própria imagem já fala, né? A ilha de Elba. E vai, que elementos da imagem representam o declínio do poder de Napoleão Bonaparte da França? Cara, eu adoro esse lance de imagem com história. Dá para você aprender muito com imagem, cara. Imagem é fantástico. Lembra que eu dei uma aula e mostrei a imagem da Revolução Francesa? A mulher com o seio desnudo, carregando a bandeira, né? A mãe pátria, aquela que dá alimento aos seus filhos. Nessa imagem tem várias coisas que eu já citei, né? Você tem a coroa dele sendo tirada dele por uma águia. E aí é legal a gente lembrar que o Napoleão Bonaparte se autocoroou, né? Ele pegou a coroa lá do Papa, Bispo, eu nem lembro, pegou e falou, não, meu irmão, eu me coroo, né? A gente tem que lembrar disso, tá? A gente tem a capa, aquela capa do rei, aquela capa vermelha, né? Bufante, que eles normalmente usam também, tipo, voando dele. E a própria posição dele, né? Com a mão no rosto, dá uma impressão de choro, de lágrima. A referência que se faz à fábula, né? A fábula A Rã e o Boi. Então, você tem várias coisas aí que fazem referência a essa derrota. Outra coisa, se você prestar atenção, na imagem, a impressão que dá é que ele já está na ilha de Elba. Por quê? Porque você tem uma embarcação ali de um lado, bem que tem um cara aqui que parece que ele está numa carroça, mas a impressão que dá é que a terra ali acaba e vem o mar, sabe? Que ela não está linkada mais ao continente, então dá uma impressão até que ele já está na ilha de Elba com a imagem. É bacana, eu gostei até. Vamos pegar e vamos mudar aqui, vamos para outra, nossa última paginazinha. Então vamos lá, descreva o papel de Napoleão Bonaparte no processo revolucionário na França, né? Napoleão era general e ele lutou para a manutenção do estado da território francês. A gente tem que lembrar que algumas nações vão se aproveitar da Revolução Francesa e da desordem que ela gerou para poder tomar a França, né? Inclusive o rei, ele vai fugir para a Áustria, que era terra da sua amada Maria Leopoldina, né? Maria Leopoldina? Acho que é. Tá? Ele vai fugir para lá, obviamente ele não vai conseguir, vai ser preso, vai ser até morto, acusado de traição, né? Mas por quê? Porque era uma das nações que estavam tentando tomar o território francês. Então você tem isso. Basicamente você tem Napoleão como um grande general que enfrentou batalhas de desiguais, vamos falar assim, onde seu exército era muito menor do que o exército inimigo, porém saiu vitorioso. Era uma pessoa que vai ganhar uma fama muito grande. Ele é uma pessoa do povo e isso vai atrair também mais atenção, tá legal? Para ele. E basicamente era isso, Napoleão Bonaparte, tá? Explica as motivações do imperador francês para decretar o bloqueio continental. Quais foram as repercussões dessa medida? Cara, bloqueio continental é muito importante quando a gente for estudar Brasil. Se você quer entender por que a família real fugiu de Portugal e veio para o Brasil, você tem que estudar bloqueio continental, você tem que estudar Napoleão Bonaparte. E aí você tem que pensar uma coisa. A primeira medida de Dom João VI no Brasil, que é a abertura dos portos, no meu entender e no entender de vários historiadores, é o princípio do processo de independência do Brasil. A partir dali, não tem como a gente ter retroceder no processo de independência, tá? Então, por isso que é tão importante o bloqueio continental. O objetivo do bloqueio continental era proibir que as nações negociassem e comercializassem com quem? Com a Inglaterra, que era a grande inimiga de Napoleão Bonaparte, porque era a grande potência no mundo. Então, o objetivo era diminuir o poder comercial da Inglaterra, enfraquecer ela economicamente, porque ela mais fraca economicamente seria mais fácil de ser atacada por ele, Napoleão Bonaparte, e tomar do seu território, tá legal? Deu certo? Não deu certo. No início até que dá certo, mas com o passar do tempo as nações vão começar a desrespeitar o bloqueio continental. E aí vai, essa questão do desrespeito, ela vai levando o quê? Até um desrespeito à figura de Napoleão, ao poder do exército francês, tá? E isso vai ser um dos motivos da sua derrocata depois, tá bom? Destaque alguns aspectos da administração do governo napoleônico, né?
que contribuíram para consolidar a ordem burguesa. Cara, o mais legal é isso, porque Napoleão Bonaparte, quando sobe ao poder, ele consolidou as conquistas da burguesia, ele consolidou as conquistas do iluminismo. Tá legal? Então, por exemplo, o Código Civil Napoleônico, tá? A questão das escolas, a questão do próprio casamento em si, tudo isso tem muito a ver com Napoleão Bonaparte, é bem bacana. Por hoje é só, já tem 15 minutos de vídeo, velho, pra postar isso no YouTube é terrível. Mas é isso, tá, galera? Qualquer dúvida, a gente se encontra em outros vídeos aí. Tô com saudade de vocês, a gente vai ter uma avaliaçãozinha aí pela frente. Tamo junto, vambora. Qualquer coisa me procura em qualquer canto do mundo. Manda sinal de fumaça que eu vejo aqui pela janela e tento te responder. Até mais, pessoal. Tchau!